Paz de Cristo, estou aqui. No SBT tinha um programa chamado Super Nani, em que ela recomendava que os pais colocassem os filhos sentados, num cantinho para refletir. E esse meu quarto aqui, esse é o meu cantinho para reflexão. Eu quero compartilhar com vocês a minha reflexão de já de uma semana ou mais. Santificação. Sobre o processo de santificação. Sobre o relacionamento com Deus. Sobre a exigência de Deus no seu relacionamento. Para isso eu quero ler o primeiro texto. Eu vou ler um texto, vou citar alguns outros, nessa minha linha de raciocínio. O primeiro texto se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 23, que diz assim, na Bíblia Genebra: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está desejando que o Deus da paz nos preserve, nos conserve santos e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, eu comecei falando, eu estou dizendo que eu vou falar de relacionamento, Relacionamento de Deus com os seus. No livro de Atos dos Apóstolos, o livro que eu li de Tessalônica, Mas no livro de Atos dos Apóstolos, aqui Paulo elogia esse povo de Tessalônica. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, você vê o apóstolo Paulo dizendo que existe um povo que é mais sábio que esse ainda. Que de Tessalônica é um povo de Bereia, o povo de Bereia, porque esse povo ouvia a pregação do apóstolo Paulo, ouvia a explanação do apóstolo Paulo, dos textos que eles tinham à época, E eles iam para conferir. Todo dia eles abriam a sua Bíblia para conferir se o que o pregador estava pregando, anunciando, era daquela forma mesmo. Então, e hoje? Nós estamos há 9 meses reclusos, limitados, privados de alguma coisa. Quantas vezes nós já lemos a Bíblia nesses 9 meses? Bíblia toda. Fizemos uma leitura na Bíblia toda. Voltamos lendo alguns livros. Quantas vezes? Quantos livros de teológico nós lemos nesse ano? Quantos estudos bíblicos nós fizemos nesse ano? Quantos livros de história bíblica nós lemos? Geografia bíblica, sistema político dos hebreus, dos judeus, costumes dos judeus, costume dos hebreus, costume do povo de Deus à época. Quantos livros nós já lemos? A palavra vai dizer que o povo de Deus erra por falta de conhecimento. Precisamos fazer estudo sistemático da Bíblia, pegar parte dela e começar a examinar. Igual o povo de Bereia. Não podemos aceitar qualquer coisa. Tem também separado aqui o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Aqui Deus chama Moisés. Moisés está cuidando das ovelhas, ouve um chamado, olha a sarça pegando fogo, ele atende o chamado, eu vou lá.
Mas quando Moisés chega próximo, Deus fala, opa, tira a sandália dos seus pés. O local que você está é santo. Relacionamento. Deus nos chama para um relacionamento. Mas ele diz que onde ele está é santo. E ele requer de nós santificação. Que o Deus da paz nos conserve espiritual e corpo até íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Também no livro de Josué, capítulo 5, versículo 15, Deus também quer falar com Josué e chama Josué. Josué, falar com você. Moisés havia morrido, Josué assume, então Deus vai falar com Josué. E Josué prontamente vai atendê-lo ao Senhor dos Exércitos, como diz o texto, e Deus fala com ele, tira a sandália do seu pé. O local que você está é santo. Ou seja, lá no Monte Sinai, Deus estava lá, lugar santo. Já em Canaã, Deus estava lá, lugar santo. Isaías, capítulo 6. Eu estou falando de santificação e relacionamento com Deus. Isaías, capítulo 6. Isaías vê Deus. Vê a glória de Deus. Isaías viu a glória de Deus e disse o quê? Vou morrer. Eu sou um pecador. Meus lábios são impuros. E o povo que vive aqui nessa região é um povo de impuros lábios. Interessante que os anjos diziam santo, 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 para dar ênfase na santidade de Deus. Deus se apareceu, se revelou para Isaías para um relacionamento, uma conversa, um Deus santo na presença do pecador. E qual é o seu problema, pecador? Ah, meus lábios. O anjo vem com a tenaz, toca os lábios de Isaías, acabou o seu problema. Deus tem uma missão para Isaías, Deus tem uma missão para mim e uma missão para você. Ele nos chama e requer de nós santificação. Santificação. Deus é um Deus de relacionamento, um Deus santo. Um Deus santo. Temos também aqui Mateus capítulo 27, versículo 51. Esse eu quero ler porque a partir daqui a gente começa a trabalhar, que aqui é Novo Testamento. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Vou parar por aqui. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É sabido que até esse momento aqui existia um acesso limitado na presença de Deus. Eu precisava do sumo sacerdote para ir lá e fazer lá os sacrifícios lá na presença de Deus. Eu não poderia por mim mesmo entrar na presença de Deus. Mas a partir desse momento aqui, inaugurado o sacerdócio universal, e nós passamos a ter acesso direto a Deus. Aqui que começa o problema, irmão. Aqui que começa o problema. Nós vimos lá atrás que Deus chamou Moisés e pediu para ele tirar a sandália do pé, né? Deus chamou Josué e pediu para ele tirar a sandália do pé. Isaías teve uma presença na presença de Deus e reconheceu o seu pecado e que não estava em condições de agradar a Deus. Vou morrer. Ficou assustado, vou morrer. Mas Deus é misericordioso, tocou em Isaías e Isaías se tornou
o profeta messiânico. E aqui, com a abertura, com o livre acesso a Deus, aí começa a confusão na nossa vida. O Deus Santo abre o acesso ao seu santuário, aos seus eleitos, àqueles que ele escolheu, àqueles que ele convidou. Então, ele não convidou. O acesso foi liberado, mas Deus continua santo. Deus continua santo. Então, quando vou na presença de Deus, eu tenho que estar em santidade. Eu não vou, até porque eu não vou mais à presença de Deus, porque Deus habita em mim, Deus habita em você através do Espírito Santo. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma que eu ajo, a forma que eu me visto, a forma que eu me comporto na sociedade, tem que ser de santidade, porque eu estou todo momento na presença de Deus. O véu do templo se rasgou. O acesso foi liberado, mas Deus continua santo e requer dos seus santidade. Santidade. E aí, no Evangelho de João, Nicodemos, meio que sem entender isso, vai ter com Jesus e pergunta: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus, a salvação? Nasça de novo. Nasça de novo. Seja lavado e cheio do Espírito Santo. Seja lavado e cheio do Espírito Santo. Ou seja, se torne uma nova criatura. Nós hoje, a gente tem olhado por aí, nós temos visto que nós estamos cultuando a Deus nas nossas igrejas, com as nossas canções, mais nos agrada do que agrada a Deus. Mais nos agrada do que agrada a Deus. Você, quando foi pintar a sua igreja, encher a sua igreja de luz, você consultou a Deus ou consultou os irmãos da igreja para saber o que é melhor para a igreja? O local que você se reúne tem cara de igreja ou tem cara de boate? A sua qualidade musical está sendo utilizada para expelir demônios, igual Davi tocava a sua harpa e o espírito imundo de Saul saía? Ou você está simplesmente assumindo o palco para fazer o seu show, para se apresentar, para fazer com que as pessoas se emocionem? Como você está usando os seus dons, os seus talentos que são dados por Deus? Tem um pouco de exercício, estudo seu? Tem. De esforço seu? Tem. Mas se não é Deus na sua vida te chamando para essa função, você não conseguiria. Como é que tem sido o seu louvor? Como é que tem sido a sua adoração? Como é que você tem usado o instrumento que você tem? Como é que você tem usado a sua voz? Deus nos chama, o acesso foi liberado, mas ele requer santidade. Santidade. Eu refletindo aqui, aí eu olho as minhas roupas, sou convidado para pregar. As minhas roupas são chamativas. Não estou falando nem de apertado ou transparente. Eu estou falando da cor da minha roupa. Ela dá destaque. É uma cor viva, é uma cor vibrante.
E como é que está a minha performance no púlpito, no palco? Como é que está a minha performance? Eu pulo, eu rodo e nem parece que eu estou cansado? Ou eu fico numa postura a qual as pessoas prestem mais atenção na palavra que está sendo pronunciada, na profecia que está sendo dada, ou em mim, rodando, pulando e gritando? Existe o microfone que recebe o som. Existe o equalizador que vai dar a qualidade na voz. Existe a mesa que controla o volume ou a qualidade do som. E existe o amplificador. Isso para que eu não precise forçar a minha corda vocal. Eu tenho sido irreverente ou reverente ao Senhor? Eu estou aqui a assumir o púlpito para trazer uma palavra diretamente de Deus. Irmãos, muitas vezes aplauso e elogio do homem não significa aplauso e elogio de Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Ele requer santidade, ele quer respeito na presença dele. Eu sou filho de costureira. Eu tenho 55 anos de idade. A minha mãe criou 7 filhos costurando. A minha mãe é professora, foi professora do Senac, em Vassouras. Minha mãe fazia molde e costurava. Aqui em casa, os meninos todos sabem costurar. De moda, nós entendemos um pouco. De roupa decente, a gente entende um pouco. Tua roupa pode agradar a sua esposa. A sua roupa pode agradar a sua namorada. Mas será que a sua roupa está agradando a Deus? Essa calça tipo embalada a vácuo? Essa camisa apertadinha? A Bíblia nos chama para equilíbrio, Deus nos chama para um relacionamento de santidade. Deus continua santo. Deus continua santo. E diz: tira a sandália do seu pé, porque onde você está pisando é santo. Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5, aqui cita a conversão de Paulo. Paulo, quando viu a glória, caiu de sua montaria. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós não conseguimos permanecer da forma que estávamos. Hebreus 12, 14, fala para seguir a paz e a santificação. Sem santificação não veremos a Deus. Não, sem santificação, sem mudança de vida, sem respeito, sem reverência ao Senhor, nós não o veremos. Irmão, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós não vamos ficar para sempre aqui. A hora é agora de dizer: Senhor, a vontade é sua. É a sua vontade, Senhor. A oração do Pai Nosso diz isso: que seja feita a sua vontade, Senhor. Aqui na terra como é feita aí no céu. Nós oramos, nós falamos, mas na hora de mudar a atitude a gente não muda, porque nós queremos do nosso jeito. Irmãos,
Ainda dá tempo de refletirmos, de melhorar a nossa condição como igreja do Senhor, a forma que falamos, a forma que nos comportamos na sociedade, a forma que nos vestimos. A nossa palavra tem que ser moderada, temperada com sal. Não pode sair palavra torpe, não pode sair piadinha da nossa boca. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar a palavra de Deus, para sermos defensores do Evangelho, para sermos apologetas, defensores da nossa fé, aquilo que nós cremos. Judas, vou ler Judas, versículo 24 e o 25 também. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Aqui, falou aqui em cima, aqui que em Tessalonicenses, cara, o único que é capaz de nos guardar, de nos guardar. Eu sou chato, e tô ficando chato, cara. Eu tô ficando chato. Por que eu tô ficando chato? Porque nós estamos tomando um rumo que depois vai ficar difícil da gente voltar. Vai ficar difícil da gente voltar. O rumo que a gente está tomando vai ficar difícil. Ah, o culto tem que ser do meu jeito. Como tem que ser do meu jeito? Porque hoje está moderninho, igreja preta, cheia de luz. Hoje está moderninho, igreja preta, cheia de luzinha piscando. E vai na hora do louvor, apaga a luz da igreja. Tudo no escuro. Meu irmão, quem entrar ali vai pensar o quê, amado? Irmão, a gente tem que ter cara de igreja. A gente tem que ter fala de igreja. A gente tem que ter comportamento de igreja. Eu vou assumir o púlpito. Vocês sabiam que Deus mandou? Deus mandou o sacerdote, o sumo sacerdote, botar um short por baixo para que ninguém visse a sua nudez? Porque antes desse momento, o sacerdote só usava a túnica, não usava short por baixo. Mas como ele ficava num lugar alto, as pessoas viam a nudez dele. Deus falou, ó, bota short. Gente, nós meninos, a nossa roupa tá marcando todo o nosso corpo. Calcinha apertadinha, blusinha apertadinha. Para chamar a atenção de quem? Meu amigo. Não vou nem falar de mulher, não. O nego fala assim, a gente só fala de mulher. Não vou, não. As meninas procure uma palestra com a pastora Helena Tanuri. Helena Tanuri, da Igreja Lagoinha. Ela fala sobre vestimenta para as meninas, sobre os seios, sobre o cós baixo. Ah, meus irmãos, o momento é agora. O momento é esse. O que vier para nossa mão para fazer, que façamos agora, porque para sepultura, para onde a gente vai, não tem como mais fazer mais nada não, meu irmão. Morreu, segue-se o juízo. Temos uma vida santa. Temos uma vida de santidade na presença de Deus. Ele nos convida para uma missão. Ele nos dá uma missão. Ele morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos direito à salvação. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Eu não preciso pagar preço nenhum mais, não. Eu preciso ser obediente à palavra dele. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Que as nossas igrejas, que os nossos templos volte a se parecer com a igreja. Que os nossos templos
volte a aparecer com a igreja. Que os nossos cultos voltem a ser um culto de adoração ao Senhor. Que os nossos dons e talentos sejam utilizados para a exaltação de Deus. Que Ele cresça e eu diminua. Usando os talentos que Ele me deu para honra e louvor do nome dEle. O único que é digno disso é o Senhor Deus. Que tenhamos bastante qualidade no som, nos instrumentos, na condição de tocar, de cantar, que sejamos top, mas que sejamos santos. Viemos manifestar a glória de Deus. Deus nos convida para a santidade. Estou aqui no meu cantinho da reflexão. Meu cantinho da reflexão. Ali na frente ali tem um montão de livro ali. Que eu já comi a maioria e volto todo dia, todo dia, todo dia, para que eu não caia nas armadilhas do dia a dia, em que tá bom assim, é melhor assim. Meu amigo, você que é um líder espiritual, você que é líder da sua casa, você que é líder de grupo na igreja, célula, grupo de estudo, ministério de louvor, grupo das crianças, grupo das irmãs, círculo de oração, grupo de varão, escola bíblica dominical. Se você não conseguir atrair as pessoas com a pregação do evangelho, porque Jesus não manda criar estratégia nenhuma para que as pessoas venham a ter, até porque essas pessoas só virão se Deus trouxê-las a Jesus. Então, se Deus trouxer a pessoa a Jesus, falei até uma palavra que acho que nem existe. Se Deus não trazer ninguém até Jesus, ninguém vai vir. E a palavra nos recomenda ir pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ensinando a guardar. E para que dê fruto. Estratégia nenhuma dará certo. As pessoas poderão ser igual a semente que cai no espinheiro, a semente que cai na pedra, a semente que cai no caminho. Vão ouvir, vão se agradar, mas quando vier o sol, vier o abafamento, vier as outras coisas, não permanecerão. Reflitam nisso aí. Deus requer de nós santidade. Sede santo, porque Ele é santo. E Isaías diz que os anjos diziam: santo, santo, santo. Ó, eu vou morrer. Eu vi a glória de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja de todo o mal. E que cada dia possamos ser cheios do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Graça e paz.